Boa noite, Eduardo. Igor Adorno, estamos ao vivo na Bandeirantes. Sua análise, do que foi esse jogo, e também o porquê da escolha de alguns jogadores, como você optou pela estreia do lateral, direito, o Guimarães, e análise geral do que foi essa vitória do Atlético. Boa noite. Cara, é um jogo que ele se desenhou para a gente conseguir um placar elástico, pelo tanto de oportunidades que nós chegamos ali no último terço. Mas infelizmente nós fizemos o gol cedo e não conseguimos fazer o segundo gol. E é o que eu sempre falo dentro do futebol: quando você não consegue aumentar o placar, o jogo fica perigoso até o final. E no final nós tivemos o Cuiabá teve a chance até de empatar o jogo. Então é uma lição que tem acontecido e nós temos conversado bastante, nas duas últimas derrotas praticamente a mesma situação, onde nós saímos na frente, tivemos a possibilidade de aumentar o placar, claro que por situações distintas nos dois jogos, mas assim, é duro você analisar, porque às vezes fica fria o final do jogo, onde você acabou tomando uma bola na trave, então parece que você sofreu o jogo todo, mas a gente teve um domínio. Mas infelizmente a gente não tem feito essa abertura de placar, mas é trabalhar, é um grupo, primeiro tempo o grupo nosso que vem jogando, entrando, ou depois algumas trocas de alguns jovens que também fazem parte desse processo da Copa Centro-Oeste. Então ter o entendimento que a gente precisa, a gente está fazendo o mais difícil, que dentro do futebol, que é você sair na frente, mas a gente precisa matar o jogo para não ter esse sofrimento aí que nós estamos tendo nas últimas partidas. Boa noite, Eduardo, ao vivo na Band News FM, Feras do Esporte. Você falou um pouquinho sobre a criação e eu queria tocar num ponto específico, que foi muito falado na nossa transmissão, a finalização. A gente viu o Atlético chegando, mas ao invés de bater no gol, preferiu um passe de lado ou voltar para trás. O próprio Léo Jacó teve algumas oportunidades ali. Você acha que está faltando um pouco de confiança para esses jogadores na hora, no terço final ali, e especificamente em relação até ao próprio Léo Jacó? Como que você pretende trabalhar isso? O Jacó é um jovem, então às vezes a gente vê que ele, pelos números deles, pelo primeiro semestre dele aqui como titular, que ele aparenta ser o jogador mais experiente, mas é um jovem que está num processo de amadurecimento, Eu acredito que principalmente quando entra na parte final do jogo ali, depois dos 25, 30 minutos, aí essa confiança ela tem faltado mesmo, porque aí você acaba não fazendo o gol e o jogo vai levando para um lado perigoso e aí você quer às vezes fazer um passe, como você falou, mas assim, nós que somos o comando, a comissão, nosso trabalho é dar essa confiança, trabalhar você chegar no último terço, você trabalhar as finalizações, mas a tomada de decisão ela é do atleta que está dentro do campo, Então a gente vai continuar trabalhando, continuar dando confiança. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente sair na frente e conseguir fazer um segundo gol, essa confiança ela vai voltar e a gente vai conseguir vitórias, porque a gente está criando. O mais difícil no futebol é você criar, e até o final do jogo a gente tem sofrido pouco. A gente tem sofrido no final do jogo ali, depois dos 30 minutos. Os 3 jogos foi assim, jogos controlados. Claro que contra o Vila teve o lance do pênalti, um pênalti, eu volto a dizer, um pênalti que poderia ter sido marcado ou não, mas aí no final do jogo essa confiança de você não matar o jogo e às vezes tomar um gol, ela acaba tirando, e aí o sofrimento é muito grande na parte final. Eduardo, até em cima disso que você respondeu agora na sua última resposta, que o Atlético nos últimos 3 jogos sofreu mais no final. Você acredita que o aspecto físico está pesando nisso? Se sim, o que vocês podem fazer para melhorar fisicamente essa equipe, para que parece que o Atlético sente um pouco mais no segundo tempo e acaba caindo um pouco do ritmo e da imposição que vinha praticando no primeiro tempo? Eu não vejo físico, eu acho que é mais o aspecto do jogo mesmo, Porque você está ganhando o jogo, que nem contra o Náutico, até 30 minutos, um jogo controlado. Claro, o Náutico teve uma posse em alguns momentos, mas pouca finalização. Aí em 3 minutos você acaba tomando um gol. Aí mentalmente os últimos 15 minutos foi muito ruim, O Vila já foi diferente, mesmo tomando gol, após o gol nós tivemos até o lance da infelicidade do segundo gol as melhores chances. O Guilherme teve 2, o Coutinho teve 2, o Vila teve quase nada. Aí você acabou tomando o gol aos 43 do jeito que foi, aí mentalmente o abatimento, não teve jogo
E hoje, de novo, você não conseguiu fazer o gol, se nós conseguíssemos fazer o gol, e aí o adversário, ele se joga, um time jovem, de qualidade, mais jovem, jogou pro tudo ou nada, então eu não vejo da parte física, eu acho que é mais isso aí, a partir do momento que a gente conseguir, a hora que a gente estiver na frente do placar, fazer esse segundo gol, a gente vai conseguir administrar melhor a partida. Agora você falou um pouquinho também sobre o jogo contra o Vila Nova. Eu quero pegar o gancho justamente pensando na Série B. Como que foi o trabalho no dia depois da reapresentação? Como que foi a conversa com os jogadores por toda a situação daquela partida? E como tem sido o trabalho com o considerado G1 pensando no jogo contra o Londrina, que o Atlético precisa vencer e ainda não venceu na Série B? Forte, né? Ontem foi um trabalho, claro, 48 horas, mas eles já trabalharam dentro da carga aceitável. Hoje de manhã foi um trabalho muito forte, amanhã nós vamos trabalhar, vamos ter 4, 5 treinos. A gente tem que valorizar aspectos positivos, né? Então, vocês viram os jogos, principalmente os 2 últimos jogos da Série B, onde que a gente teve um domínio e poderia ter vencido. Valorizar isso, mas ao mesmo tempo também ter a cobrança que a gente precisa dentro de um campeonato desse nível pontuar. E essa pontuar está passando muito por alguns aspectos que eu não preciso vir aqui falar que foi nítido nos jogos, alguns erros que aconteceram fazem parte, só que nós precisamos minimizar, né? Porque quando você é envolvido pelo adversário, e aí você vai ter uma cobrança mais dura em relação ao coletivo. Então a gente mostrou coisas positivas, mostrou também os ajustes, porque mesmo quando nós voltarmos a ganhar, que foi hoje, se Deus quiser no domingo vão ter, mas assim, e escolher as peças, né? Escolher peças que no momento estejam mentalmente melhor, jogadores que, como foi o caso, por exemplo, o Assis chegou, não estava na carga do estadual, você vê que está solto, o próprio Giovani, né? O próprio Coutinho, que treinou 20 minutos contra o Vila antes do jogo, até era uma preocupação e entrou no jogo solto, está fazendo uma grande semana. Então eu tenho certeza que no domingo a gente vai fazer um grande jogo novamente, por mais tempo, isso eu tenho batido com eles, que a gente precisa ter um domínio mais tempo e os gols vão sair e a gente vai conseguir essa vitória e embalar aí na Série B. Beleza, obrigado, Eduardo. Até amanhã, técnico Eduardo Souza.